entender um pouco sobre a física das cores, a gente precisa entender que a luz branca é uma luz que é composta por todas as outras cores. Então significa que dentro da luz branca eu tenho todas as outras cores possíveis que o meu olho consegue captar. A cor ela é uma sensação. Tá? A cor ela não existe na natureza, ela é apenas uma sensação que o olho humano consegue captar. Certo? Pegando aqui a luz branca, se ela sofrer uma separação de frequência, eu vou chamar isso aí de dispersão. Então o que é dispersão? É pegar a luz branca e extrair dela todas as outras cores. E como é que a gente faz isso? Utilizando um prisma. Na natureza, a gota de água consegue fazer o papel do prisma. A luz do sol bate na gota de água e separa todas as outras cores nessas 7 cores que a gente conhece. E aí a gente tem na ordem de frequência o vermelho, você tem o laranjado, né? Você tem o amarelo, você tem o verde, você tem o azul, você tem o anil, que é o ciano, né? Ciano, anil, e você tem o violeta. Violeta. Bem, na ordem de frequência, nós temos a maior frequência para baixo. Então, o violeta tem uma frequência maior que é a frequência do vermelho. E, por conseguinte, nós temos que o comprimento de onda cresce para o outro lado. Enquanto que o violeta tem a maior frequência, ele vai ter o menor comprimento de onda. E o vermelho, por ter a menor frequência, vai ter o maior comprimento de onda. Isso é uma propriedade das ondas que nós vimos. Para que nós possamos enxergar todas as coisas, nós precisamos entender um pouco sobre a reflexão. A reflexão ela ocorre quando a luz bate no objeto, essa luz reflete nesse objeto e ao refletir chega no olho e forma uma imagem. Então, nós enxergamos devido ao fenômeno da reflexão. Outro fenômeno que é interessante entendermos para estudarmos as cores é o fenômeno da absorção. A absorção ocorre quando a onda eletromagnética, ou seja, a luz, ela bate na superfície e não reflete, ela é absorvida aqui nessa região. E nessa região ela fica. Bem, se você tiver camisas de cores claras e escuras, você vai perceber que ao sair pela manhã com uma camisa clara, ela tem uma propriedade de refletir as cores. E aí ela não vai causar tanto calor como uma camisa de cor escura, que vai absorver melhor essas ondas. E aí nós temos a nossa vaquinha, né? Rajada. A parte escura do pelo dela vai absorver mais calor e a parte clara vai refletir melhor o calor. Temos questão aí. A figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Um feixe luminoso composto por luzes vermelha, azul e verde incide na face A, emerge na face B e, após ser refletido por um espelho, incide num filme para fotografia colorida, revelando 3 pontos. Está aqui a imagem, né? Então nós temos aqui um feixe de luz que incide na face A e emerge na face B. Então ele diz que essas 3 cores são, bora grifar aqui no texto, ele diz aqui que é o vermelho, azul e verde. Só que presta atenção que não está na ordem da faixa de frequência que a gente botou, lembra? E aí não está na ordem que a gente colocou. A gente tinha o vermelho, você tinha o laranjado aqui, o amarelo, o verde e depois vinha o azul. É nessa ordem que ele percebe aqui que ele inverteu a ordem da frequência da luz e do comprimento de onda. Então primeiro você tem vermelho, verde e azul. Então, bora lá para a questão. Então aqui você tem em cima o vermelho. Depois você tem essa outra linha aqui, o verde.
E nessa outra linha de baixo aqui você tem o azul. Então, se você prestar atenção, ele vai dizer o seguinte: observando os pontos luminosos revelados no filme de baixo para cima, ou seja, você vai ter que conferir de baixo para cima, né? Então, primeiro não é o vermelho vai bater aqui e vai começar por ele, ó, vermelho. Depois o do meio aqui você tem o verde. E o de baixo aqui, que é o azul, vai ser refletido em cima. Então, de baixo para cima você vai ter o vermelho, depois você vai ter o verde, depois você vai ter o azul. Então, é na verdade uma questão de lógica. Aí você teria que ter lembrado da ordem de frequência do comprimento de onda da luz. Que na verdade ele até te deu aqui, né? Nem precisava a gente... Ele te deu tudo na questão. Então você vai marcar a letra. Então aqui você vai marcar a letra A, né? Então a resposta aqui, quem marcou a letra A acertou. A gente vai perceber a cor das coisas quando a gente tiver a incidência de luz branca sobre elas. Então, por exemplo, nesse desenho aqui, a gente tem a luz branca incidindo numa superfície vermelha. E por que a gente enxerga essa superfície vermelha? É porque ela absorve as outras cores e só deixa passar para fora o quê? A luz vermelha. Tá certo? Vai funcionar para todas as cores isso aqui, ó. Por que uma superfície a gente enxerga verde? É porque quando essa superfície recebe luz branca, ela absorve as outras cores e só vai deixar passar quem? A cor verde. Tá? Se uma superfície é azul, por que ela é azul? Porque ela, ao receber luz branca, ela vai absorver as outras cores e refletir só a cor azul. E o que é uma superfície branca? É uma superfície que emite, ela recebe todas as cores e emite todas as cores. O que é uma superfície? O que é uma superfície escura? É uma superfície que, ao receber luz, ela não emite nada. Então, seu olho não está recebendo luz. Bem, a reflexão ela tem umas leis específicas. No caso aí da luz, quando uma onda bater numa superfície e refletir, nós vamos ter um raio incidente, tá? Que é esse raio que está aqui, e nós vamos ter um raio que vai ser o raio refletido. Se nós passarmos uma reta imaginária aqui no meio, nós vamos conseguir separar os dois ângulos, que a gente vai chamar de ângulo de incidência e ângulo de reflexão. Tá? Esses ângulos eles são iguais e eles atuam no mesmo plano. O que isso significa? Que o raio de luz bate na superfície e ela não pode sair para fora da superfície, no sentido na sua direção ou para fora da sua direção. Ela só pode atuar nesse plano aqui. Tá certo? Mais uma questão. As ondas eletromagnéticas como a luz visível e as ondas de rádio viajam em linha reta em um meio homogêneo. Então as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a região amazônica do Brasil, por causa da curvatura da Terra. Aí os terraplanistas piram nessa questão, né? Entretanto, sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera. Com a ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível por meio da... Bem, se você entendeu o que está se passando aqui, você tem aqui a Terra, e aí você vai ter a ionosfera. E o que ele está falando aqui na questão é que uma estação de rádio, vou aloprar aqui no desenho, tá? Uma estação de rádio com uma antena aqui, ela não consegue transportar uma onda para uma estação de rádio mais ou menos aqui, tá? Porque a onda de rádio bateria na curvatura da Terra e não chegaria na estação de rádio, tá certo? Mas ele diz que isso aí acontece. Por quê? Existe a ionosfera. Tá bem bonita a minha letra, né? Ionosfera. Aí esse raio vai bater na ionosfera, vai sofrer um fenômeno físico que você já sabe o nome e vai voltar para a antena. Como é o nome desse fenômeno físico? Reflexão.
Até fiz um desenho aqui para vocês, ó, tá bem bonitinho, mais bonito até do que eu fiz lá. Ó. A onda de rádio bate, aqui no caso não dá para ver a estação de rádio, né? Ó, a onda saiu daqui, bateu na ionosfera e chegou na outra estação de rádio lá. E aí a gente marcaria a letra A nessa questão. Nosso próximo fenômeno ondulatório que vamos trabalhar é a refração. A refração ocorre quando você tem uma onda saindo de um meio físico e entrando em outro, como por exemplo, ar e água. Se você tiver uma onda saindo do ar e entrando na água, você tem o fenômeno da reflexão. Então perceba que essa onda não perde a frequência dela conforme ela vai entrar aqui. Então se for luz azul, ela vai ter uma frequência da luz azul no meio 1. No meio 2 ela continua tendo a mesma frequência, ela continua sendo luz azul. A única diferença é que ela vai ganhar mais velocidade caso o índice de refração da água de baixo aqui, do meio de baixo, seja maior. O próximo fenômeno ondulatório que iremos trabalhar aqui é a refração. Porém, a gente não vai entrar em muitos detalhes, tá? A gente vai falar os aspectos principais. A refração vai ocorrer quando a gente tem uma luz saindo de um meio físico, como por exemplo o ar, que vai estar representado pelo que a gente chama de índice de refração, que a gente representa pela letra N, e essa onda vai entrar em outro meio, como por exemplo a água, que vai ter outro índice de refração. Tá? Quando essa onda sai do ar e entra na água, ela muda de velocidade, como você vai perceber aí pela seta que eu coloquei. Tá? Aqui nós temos a representação do que a gente chama de raio incidente, que vai formar um ângulo com essa reta imaginária que a gente chama de normal, e o raio refratado aqui embaixo. Então a luz incide, bate na superfície e refrata aqui para dentro. Então você vai ter dois ângulos, o ângulo de incidência e o ângulo refratado. Como eu falei para vocês, a gente não vai entrar aqui em muitos detalhes, mas a relação matemática é essa. A velocidade 1 pela velocidade 2 é igual ao seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo refratado, que é igual ao comprimento de onda da onda 1 pelo comprimento de onda da onda 2 aqui embaixo. E também a gente pode relacionar os índices de refração. Colocar o índice de refração da onda de baixo sobre o índice de refração da onda de cima e dizer que ela se relaciona com o comprimento de onda e com a velocidade através dessa expressão aqui, tá certo? Isso aqui você pode estudar em detalhes depois. E aí o que é interessante perceber é que da refração a gente observa que alguns objetos, quando entram na água, pelo fato de mudarem de velocidade, aparece como se estivessem quebrados. Isso aqui acontece porque o raio luminoso que sai desse ponto do lápis vai refratar, ou seja, vai mudar de velocidade e vai para o teu olho. Só que o teu olho vai ser enganado, pensando que esse raio luminoso está vindo de onde? Daqui de baixo. E aí ele vai pensar que esse objeto que está aqui está nessa região, tá certo? Mas na verdade o que você está enxergando aqui é apenas uma imagem que foi refratada na água. E aí você se joga aqui no fundo da piscina achando que ela está rasa, quando na verdade não está. A refração também ocorre com a luz. Então, por exemplo, se você estivesse aqui na Lua observando, né, o seu olho iria ver um raio de luz que foi refratado. Esse raio vai fazer com que o seu olho pense que o Sol esteja um pouco mais acima do que seria o normal. E aí o seu olho daqui da Lua enxerga um Sol mais acima do que ele está na verdade. E aí você tem também a miragem, que ocorre devido à refração dos raios de luz. E aqui você tem a posição aparente do Sol. Né? Seu olho aqui nessa região acha que o raio luminoso está vindo lá de trás, quando na verdade ele está vindo daqui de baixo, sendo refratado na atmosfera da Terra. Tá certo? Então você ainda tem esses dois fenômenos aí. Miragem. Né? E você tem a posição aparente do Sol. Tá certo?
Olha essa questão. Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico conhecido como Fata Morgana pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador, vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma fata morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida que se parece muito com águas calmas no escuro. O fenômeno óptico que, segundo os pesquisadores, provoca a fata morgana a gente já vai eliminar aqui, não é a ressonância, não é a difração, não é a difusão. Aí você poderia ter ficado em dúvida entre a reflexão e a refração. Amiguinhos, essa questão foi muito polêmica no Enem, porque se você tem água aqui e um observador num barquinho nessa região, vou desenhar o observador aqui. Tá aqui o teu olho, né? Teu olho tá bem aqui, ó, teu olho. E aí ele diz que no problema você tem regiões com temperaturas diferentes. Caso você tenha um objeto nessa região como um iceberg, a luz que sai desse iceberg vai sair dessa região mais fria ou mais quente, né? Vai entrar numa outra região mais fria ou mais quente e vai fazer o quê? Esse raio luminoso vai mudar a direção dele, ou seja, vai refratar, sofreu o fenômeno da refração, e depois ele vai refletir nessa camada para poder chegar no teu olho. E aí você teria, no caso aqui, dois fenômenos. E embora que nós tenhamos a reflexão aqui ocorrendo na parte de cima, a gente vai ter várias refrações ocorrendo. Então eu creio que essa questão ela vai mais pelo lado da refração. Porém, deixou muita gente em dúvida essa questão, inclusive foi passível de anulação. Marcamos aí a letra B. Outra questão. Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz... Bem, para essa questão eu vou precisar fazer um desenho aqui. Você já até viu a resposta, né? A luz que sai do peixe vai bater na superfície do lago, vai refratar, ou seja, vai mudar de velocidade, e o olho do índio já está com uma habilidade incrível para detectar que esse peixe não está aqui. Na verdade, ele está um pouco mais abaixo. Então, onde é que ele deve jogar a lança? Nesse peixe que ele está vendo aqui ou um pouco mais embaixo? É claro que ele deve jogar a lança um pouco mais embaixo, porque o peixe vai refratar a luz do lago. E aí o nosso próximo fenômeno é a polarização. O fenômeno da polarização ocorre quando você quer selecionar faixas de frequências específicas de luz, e essa aplicação ocorre nos óculos, como vocês podem ver aí na imagem. Nós temos aqui, no caso aqui, uma lente, que ela vai ser uma lente polarizadora. Ela vai selecionar as faixas de frequência que vibram apenas em uma direção. Quando essa luz passar por esse polarizador, ela vai deixar passar apenas a onda eletromagnética numa direção. É o que está ocorrendo aqui com a luz dessa lanterna, né? Que ela emite em várias direções. Aí você tem um filtro aqui, e aí você pega um outro filtro e coloca, rotaciona ele para uma outra angulação. E aí você percebe que essa onda que está passando aqui já não passa para o outro lado. É o que está ocorrendo na imagem aqui de baixo. E aí vamos falar um pouco para vocês sobre interferência. Esse aqui é o experimento da fenda dupla, que foi o experimento decisivo para demonstrar que a luz não se comportava como partícula e sim como onda. Na verdade, hoje em dia a gente sabe que ela tem um comportamento meio estranho, onda e partícula.
Porém, esse experimento na época conseguiu vencer o debate de que a luz seria uma onda. Se a luz fosse partícula, segundo esse experimento aqui, a gente deveria observar esse comportamento. Porém, o que foi observado de verdade foi que a luz se comportava como onda. E aí vai acontecer que se você tiver uma fonte emitindo uma determinada radiação, passando por uma fenda, você vai ter uma formação de duas novas frentes de onda, onde essas frentes vão se interferir, produzindo esse padrão luminoso que vocês estão enxergando aqui do lado. Certo? O experimento de Thomas Young conseguiu demonstrar que uma onda saindo desse feixe aqui com uma determinada frequência interage com a onda que está saindo aqui de baixo. Se essas duas ondas chegam em fase, você vai ter uma interferência do tipo construtiva e você vai enxergar uma cor branca. Se você tem a onda de baixo em diferença de fase, você vai ter uma interferência destrutiva e você vai enxergar uma franja escura. Tá? Essa parte matemática aqui a gente pode deixar para uma outra aula, mas entenda o seguinte, que quando nós temos aqui múltiplos inteiros do comprimento de onda, você consegue produzir interferências construtivas. Quando você tem múltiplos de metades do comprimento de onda, você consegue produzir uma interferência destrutiva. Mas isso aqui fica bem complicado explicar aqui agora, por conta do tempo. O que eu falei agora para vocês, né? A onda construtiva, elas vão se somar quando elas estiverem em fase, e ela vai ser destrutiva quando elas estiverem em fases diferentes, ou posição de fase. Você tem a metade do comprimento de onda da onda que está saindo pelo orifício de cima, em diferença de fase com a onda que está saindo pelo orifício de baixo. Aí você vai ter uma produção de uma interferência destrutiva. E aí você vai observar aquele padrão lá de claros e escuros. Em resumo, aqui nós temos todos os fenômenos ondulatórios que eu falei para vocês. Você tem a reflexão, que é quando a onda bate, sai da superfície. E aí você tem a refração, que é quando a onda sai de um meio e entra no outro, mudando de velocidade, porém sem alterar a frequência. Fenômeno da absorção, fenômeno da interferência. Você tem a polarização. E por último aqui você tem o fenômeno da ressonância, que é o fenômeno da torre de transmissão lá, né? Que aqui você tem os elétrons vibrando, aí você consegue transferir energia daqui para cá por meio de uma onda eletromagnética. Ainda faltou falar aqui sobre a dispersão que ocorre no prisma, né? A luz bate aqui e se divide em várias frequências. Obrigado por ter acompanhado aqui, espero ter ajudado vocês. Um abraço.